Vereadora Estela Balardim na tribuna. Claro, né? Você não olha aqui, eu não alcanço nem no microfone. Pode? Bom dia a todas e a todos. Bom dia a quem nos acompanha de casa. Ter ido a Brasília para tratar da questão do Campos da Serra foi muito desafiador, porque a gente sempre espera voltar com o máximo de respostas possíveis para um assunto que ele é tão caro, se tornou tão caro para o meu mandato. Vocês sabem que já há mais de um mês atrás eu trouxe esse assunto aqui na tribuna, né, para que a gente tomasse ciência do que estava acontecendo. A situação ela continua ocorrendo, os leilões eles continuam acontecendo no Campos da Serra e a gente continua, às vezes, se sentindo impotentes perante a situação, mesmo sabendo dos nossos esforços, do quanto a gente está se mobilizando, está tentando fazer diversas ações para que a gente consiga garantir a moradia para aquelas famílias. A gente ainda se sente impotente perante a situação. Eu fui especificamente para falar com a Caixa Econômica Federal sobre a situação do Campos da Serra. Tive a oportunidade de passar na Conferência Nacional da Saúde. Tive a oportunidade de participar da solenidade dos 10 anos da Secretaria das Mulheres da Câmara de Deputados. Então, a Brasília ela tem essa característica de ter diversas agendas. Reuni também com o secretário da Secretaria Nacional de Juventude, onde a gente conversou sobre diversos projetos da Secretaria, que eu também vou trazer aqui no Grande Expediente. Mas eu quero iniciar falando especificamente sobre a questão do Campos da Serra. Eu vou recapitular um pouquinho a situação do Campos da Serra. Vocês sabem, são 154 famílias que correm o risco de serem despejadas, de terem os seus apartamentos leiloados por dívidas de cotas condominiais. Como que essas dívidas foram adquiridas? A maioria durante a pandemia, onde as famílias tinham que escolher entre comer e pagar seu condomínio. Condomínio este que o valor é de 170, 180, 150 reais. O valor do apartamento é 50 reais. É um valor simbólico, que as famílias conseguem arcar e pagar. O valor do condomínio não, é um valor alto. Um valor que nós pagamos para morar nos nossos apartamentos no centro da cidade. Então, as famílias que, na sua maioria, não são usuárias apenas do Minha Casa Minha Vida, são também usuárias de outros programas sociais, como Bolsa Família, se colocam na situação de ter que escolher entre pagar todas as suas contas e comer. E a gente sabe que quando a gente fala da fome, a fome tem pressa e fala mais alto. E essas famílias acabam por adquirir dívidas. E quando a gente trata da questão da dívida condominial, a gente está falando que a inadimplência dos conjuntos habitacionais, que não é um caso específico de Caxias do Sul, não ocorre só no conjunto habitacional do Campos da Serra. Esse caso está ocorrendo no Brasil inteiro, em muitos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. A gente tem diversos fatores. Um deles é a questão de que os usuários desses conjuntos habitacionais são usuários de outros serviços, como Bolsa Família, como eu havia dito. A gente também tem que a taxa de inadimplência deles é maior do que a taxa de inadimplência geral, que é de 10%. Então, a gente sabe
que a questão de dívida que eles têm normalmente vai continuar acontecendo e vai ser ainda maior. A tendência não é que diminui e eles consigam, ao longo do tempo, arcar com o condomínio. A tendência é que eles continuem tendo essa dívida e que essa inadimplência com os condomínios nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida continue sendo uma realidade. Outra questão é que a gente tem no nosso Código Civil que o condomínio ele é cobrado também para que seja feita a manutenção da edificação, a manutenção do PPCI, para que seja feita a troca dos extintores e a limpeza das caixas da água. Quando a gente não tem o pagamento do condomínio, a gente não tem como pagar por esses serviços que são essenciais e que são previstos no Código Civil. Se a gente não tem esses serviços sendo prestados, a gente bota em risco a vida dos condôminos. Porque a gente sabe a importância de ter um PPCI em dia, a gente sabe a importância de ter o extintor em dia, a gente sabe a importância de ter a caixa da água limpa, para que a água ela seja potável, para que ela seja de qualidade, para que ela não tenha nenhuma bactéria. Então, a gente sabe que isso também está colocando em risco a vida das pessoas. Além disso, para mim, outra questão principal é o fato desse caso se tornar um modelo de negócio, tanto para as administradoras de condomínio, tanto para os empresários que estão adquirindo os apartamentos desses conjuntos habitacionais de faixa 1, que são 90% financiados pelo poder público. 90% financiados com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, para que pessoas de baixa renda, que necessitam desse programa, tenham a dignidade de ter um teto para morar. Isso pode se tornar um modelo de negócio, uma vez que vendo a possibilidade de os empresários adquirirem nesses leilões apartamentos, assim aumentarem os seus bens. O que eles fazem? Eles compram um apartamento e fazem com que a pessoa que lá morava antes se torne locatária daquele apartamento. E é exatamente isso, vereador. O desespero da pessoa que não tem onde morar, ou a pessoa paga o aluguel, ou ela vai morar na rua. E o que vai acontecer com a maioria das pessoas é que elas vão acabar indo morar na rua. Porque o valor de 400, de 500 reais não vai ser um valor viável para aquelas pessoas. Porque antes era 50. 50 era um valor possível, 500 não é. E a gente não pode admitir que um local que foi 90% financiado pelo poder público seja agora ocupado por pessoas de alta renda. A gente sabe que essas pessoas têm a possibilidade de adquirir bens, de adquirir apartamentos em outros locais, e não em locais do Minha Casa Minha Vida. Esses locais foram feitos para as pessoas que necessitam deles, para as pessoas que precisam de políticas públicas sociais. E é para essas pessoas que a gente tem que defender que o Minha Casa Minha Vida seja garantido. E é por isso que a gente tem que, sim, estar muito disposto a estar junto a esses moradores do Campos da Serra nessa luta. Eu já ouvi muito as pessoas falando, mas não pagou, tem que ser despejado mesmo. Mas a gente precisa parar para pensar em quantos momentos da nossa vida a gente já passou por dificuldade. E em quantos momentos a gente já precisou da ajuda de alguém. E se alguém não nos ajudasse? E se a gente sempre deixasse o outro se virar? Sempre deixasse o outro sem pensar no outro?
Então, a gente não pode pensar que o outro merece estar passando por isso. A gente tem que pensar que o outro merece ter a sua casa, merece ter a moradia digna garantida. A gente apresentou para a Caixa Econômica Federal, apresentou para a deputada Denise Pessoa. Peço uma declaração de líder para a bancada do Partido dos Trabalhadores. Segue a declaração de líder Estela Balardim. A gente apresentou para a Caixa Econômica Federal, para a deputada Denise Pessoa, juntamente com o deputado Pepe Vargas, que estavam acompanhando a reunião com a Caixa, a proposta de uma política pública de custeio do condomínio de conjuntos habitacionais de baixa renda. Não de 100% do valor, mas de pelo menos o valor dessa taxa que é dos trabalhos e das coisas que têm que ser realizadas, que são impostas no Código Civil, que foram as coisas que eu citei, que é a manutenção do PPCI, a manutenção predial, a troca de extintores, a limpeza da caixa d'água, essas coisas que falam diretamente em respeito à qualidade de vida daqueles moradores. Que isso seja custeado pelo poder público. É importante nós pensarmos nessa possibilidade, defendermos isso perante ao governo federal, principalmente para que a gente não veja mais casos como esse, de pessoas perdendo seu apartamento continuar acontecendo, e para que a gente consiga garantir que as pessoas tenham essas manutenções necessárias nos seus prédios garantidas. Então, é importante... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo. Então, é importante a gente pensar políticas públicas nesse sentido, pensar uma reformulação do nosso Código Civil no que diz respeito a quem pode ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, no caso de um apartamento leiloado, porque a gente não pode aceitar uma pessoa de alta renda estar ocupando aquele espaço 90% financiado pelo poder público. Seu à parte, vereador Rafael Bueno. Bom, vereador Estela, então, pelo que eu vi, não teve desfecho nenhum, né, da reunião lá em Brasília. Tiveram alguns encaminhamentos. Mas nós tivemos 2 secretários da habitação aqui no município de Caxias, o vereador Fius e o vereador Renato Oliveira, que fizeram um excelente trabalho. Mas quando, principalmente o vereador Renato, que eu estive por diversas oportunidades, que entregou apartamentos Minha Casa Minha Vida, os últimos, no governo Dilma, centenas de apartamentos, vereadora, quando eles passam por todo um processo até chegar na entrega da chave. Passam por uma formação, palestras, conversas, eles chegam lá cientes que eles têm contribuição, né, com o valor da prestação, valor de condomínio, tem cursos de como viver em comunidade, é todo um acompanhamento com a Universidade de Caxias do Sul, com a prefeitura. Pois bem, vereadora, eu não acho justo a grande maioria do coletivo ter que pagar por um número mínimo. Porque, vereadora, eles já têm redução de água, da tarifa social, da tarifa de luz, né? E aí, vereadora, são regras, a gente tem que aprender a viver com regras na comunidade. Todos eles, a grande maioria desse pessoal, eles já ganham auxílios do governo federal. E aí prejudica as outras pessoas. O secretário Wagner Petrini está fazendo um bom trabalho na secretaria, só que ele tem que bater casa por casa agora, as matérias estão sendo divulgadas, que as pessoas não pagam o FUNCAP, a parcelinha do FUNCAP, R$70. Se a gente defender essas pessoas que não pagam, a gente deixa de construir novas casas para as pessoas que estão em áreas de riscos e querem morar numa área confortável, que tenha dignidade. Então, a gente não pode incentivar aquelas pessoas que não querem pagar. A gente tem que valorizar essas pessoas que pagam e ajuda a construir novas moradias para aquelas pessoas que não têm condições. Raras exceções, talvez, né? Porque senão a gente incentiva outras pessoas a não pagar e ninguém paga, aí a prefeitura sempre vai ter que pagar, o governo federal, o governo do estado. Muito obrigado, vereador. Eu acho que a gente, já lhe concedo, eu acho que a gente está equivocado quando a gente fala que as pessoas não querem pagar. Se a gente conhece a realidade dos moradores do Campos da Serra, e eu sei que você conhece, você sabe que eles não conseguem pagar. A maioria são mães solos, que têm mais de 5 filhos, moram em apartamentos de 2 quartos. E eles
às vezes não têm comida dentro de casa. E você quer dizer que eles não querem comprar comida? Que eles preferem, eles optam por passar fome? Aqueles moradores, eles preferem não ter o que comer dentro de casa? É isso, vereador, que você quer me dizer que eu tenho que acreditar? Uma parte, vereadora. Então, se eles não querem pagar o condomínio, eles não têm dinheiro para comprar comida, eles não têm dinheiro porque eles não querem? Então, eles não conseguem pagar. Não é que eles não querem pagar, vereador. É isso que a gente tem que entender. A gente não está falando de pessoas que estão sendo inadimplentes por vontade própria. Elas estão sendo inadimplentes por falta de oportunidade. Elas estão sendo inadimplentes porque muitas vezes elas sentem fome. Elas têm que comprar comida ou pagar suas contas. Uma parte. Já lhe concedo. Os encaminhamentos com a Caixa foram: a Caixa Econômica Federal está analisando junto com o jurídico deles se eles foram autuados juntos no processo, para que eles possam averiguar se eles foram autuados, como eles podem ajudar juntamente com o juiz, porque a gente falou com o juiz aqui de Caxias do Sul. O juiz disse que não está mais no âmbito estadual, agora já está no âmbito federal. Estando no âmbito federal, quem poderia ajudar melhor seria mesmo a Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica está analisando internamente os processos, se eles foram autuados, se eles têm como analisar os processos. Nos pediram diversas informações que nós tínhamos para eles poderem ajudar juntamente ao juiz, e também nos deram a ideia de falarmos com o Ministério Público Federal sobre a questão de desvio de finalidade. Minha Casa Minha Vida tem a finalidade de ajudar pessoas de baixa renda, uma vez que pessoas de alta renda estão comprando os apartamentos. Há um desvio de finalidade do programa, portanto, a gente vai oficiar o Ministério Público Federal sobre essa questão do desvio de finalidade. Eu, deputado Pepe Vargas, deputada Denise Pessoa, estaremos fazendo isso na semana que vem. Seu à parte, vereador Fiuza, depois vereadora Rose. Obrigado, vereadora Estela. Primeiramente, parabenizar a senhora por buscar soluções para auxiliar aquelas pessoas do Campo da Serra, a qual a gente também tem um apreço e um carinho. Mas a gente também precisa entender da responsabilização que nós precisamos ter para que este projeto, que é tão bonito, que é proporcionar uma moradia de dignidade às pessoas de baixa renda, delas poderem cumprir com a sua contrapartida. E quando a senhora fala de que daqui a pouco elas não têm condição, a gente entende, principalmente na pandemia, que houve um período muito difícil, mas não significa dizer que, infelizmente, elas não possam cumprir também com seus compromissos. Em 2018, o vereador Renato lembra muito bem, como nós estávamos ali de secretário, para que mais de 80, 100 pessoas com os contratos do FUNCAP não pudessem perder as suas moradias. Através desta casa, nos auxiliaram a aprovar um projeto de lei do Refis para condicionar aquelas famílias para continuarem com a sua moradia com dignidade. Neste caso aqui em específico, pelo que eu entendi, elas estão passando um momento difícil no que se refere à situação condominial, que é algo particular, e que diante de lei, os advogados que tem aqui nessa casa podem nos aferir e nos auxiliar melhor, mas é uma questão que quando elas felizmente não cumprem com esse rito do condomínio, elas têm, infelizmente, a condição de perder o imóvel se assim não cumprir. Então, várias coisas é necessário que nós venhamos mudar nesse projeto, principalmente no que se refere a construções de muitas habitações acima de 250 imóveis. Nós entendemos que acima de 250 imóveis habitacionais construídos, não damos condições àquelas famílias de ter todos os serviços próximos dela, que é a saúde, educação, escola, creche. Então, é preciso sim nós nos debruçar para fazer com que esse projeto Minha Casa Minha Vida seja de fato um projeto que traga dignidade às famílias, mas na contrapartida também o governo federal poder fomentar serviço e renda para que não aconteça esse tipo de situação. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, vereador. Vereadora Rose. Eu ia
dizer que, eu nem vou falar muito, mas eu ia dizer que às vezes a gente se choca quando nós falamos de isentar ou de fazer algum tipo de coisa quando a família é de baixa renda, né? Nós aqui já votamos, como foi colocado pelo vereador Fiuza Refis, para classe média, até para loteamentos maiores. Então, como é uma questão particular, tem que ter um olhar particular. Mas não dá para nós aqui não nos solidarizarmos com essas famílias e ver uma alternativa para que seja feito. Claro que não vai ser sempre, vai ser num primeiro momento, depois tem que ver uma avaliação posterior. Neste mesmo condomínio tem problemas de IPTU. Eu passei um caso para a vereadora de uma moradora que deve 27 mil de IPTU e que não está conseguindo. Então, isso é do poder público que precisa ser visto e que também aqui, publicamente, eu demando novamente esse pedido, porque a gente sabe que tem outras pessoas nessa situação. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Clóvis Oliveira Xuxa.